Pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um dia de leitura. Acho que hoje é o dia 7. Dia 7. Vamos lá então. Não esqueçam de que esse conteúdo está no Spotify e com pequeno atraso está entrando no YouTube também. Com pequeno atraso. Mas vamos lá. Spotify tá bem ok. Hoje eu posto o de ontem, daqui a pouco. Posto de ontem e as coisas vão ficando certinhas lá. Vamos lá para hoje, Gênesis 25. Já estamos caminhando bem. Metade do livro de Gênesis já foi. Rápido, né? Então vamos lá, porque hoje a gente começa a parte da história de Isaac e Rebeca, que já vai encaminhar a história de Jacó e Esaú também, certo? Abraão desposou ainda outra mulher chamada Quetura. Ela lhe deu os seguintes filhos: Zinirã, Joquissã, Medã, Midian, Isbaque e Suã. Joquissã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letuzitas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abda e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Abraão transferiu todos os seus bens a Isaque. Quanto aos filhos de suas concubinas, Abraão lhes deu presentes e os enviou ainda em vida para morar longe de seu filho Isaque, para leste, para a terra do Oriente. Ressaltando mais uma vez, Abraão casou, né, mais uma vez com outra mulher. E além de ele casar com essa mulher, provavelmente ele teve outros filhos, tá? Isso que a Bíblia cita aqui, os filhos de concubinas. Mandou para outra região, porque isso era muito comum naquela época. Novamente, cultura, a gente não vê a Bíblia questionando questões culturais enraizadas muito fortemente. Desde que não seja um pecado grave, né? Nesse caso aqui, talvez fosse até, vamos ser assim, hoje em dia seria pecado de adultério, por exemplo. Naquela época não. E é muito complicado você entender que eram esposas e concubinas mesmo, tá? Eram duas esposas, não era tipo você é casado e você trai sua esposa um dia da sua vida, sei lá. É diferente. Então vamos lá. Eis a duração da vida de Abraão, 175 anos. Depois Abraão expirou. Morreu numa velhice feliz, idoso e repleto de bons anos, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na gruta de Macpela. Então lembra lá da gruta que ele comprou para botar Sara? Então essa gruta vai servir para abrigar todos os que forem morrendo. Próximo a Manre, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu. Campo que Abraão comprara dos hititas. Foi ali que Abraão e Sara, sua esposa, foram sepultados. Depois da morte de Abraão, Deus continuou a abençoar sobremaneira seu filho Isaque. E Isaque habitou junto ao povo de Beer-Lahai-Roi. Os filhos de Ismael. Este é o registro da descendência de Ismael, o filho de Abraão que Agar, a serva egípcia de Sara, deu a ele. São estes os nomes dos filhos de Ismael, alistados por ordem de nascimento. Nebaiote, o filho mais velho de Ismael, Quedar, Abdel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, não o político, Temar, Getur, Nafs e Quedemar. Foram esses os 12 filhos de Ismael
que se tornaram os líderes de suas tribos. Seus povoados e acampamentos passaram a ser chamados por seus nomes próprios. Ismael viveu 137 anos, morreu e foi reunido à sua parentela. Seus descendentes estabeleceram-se na região que vai de Havilá a Sur, perto da fronteira do Egito, na direção de quem vai para Assur, e viveram em hostilidade contra os seus irmãos. A descendência de Isaque. Eis a história da família de Isaque, filho de Abraão. Isaque foi gerado por Abraão. Era Isaque da idade de 40 anos quando se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, também arameu. Isaque suplicou em oração ao Senhor em favor de sua esposa, porquanto Rebeca era estéril. O Senhor atendeu ao pedido de Isaque, e Rebeca, sua mulher, engravidou. E aconteceu que 2 filhos se empurravam no ventre de Rebeca, pelo que expressou preocupação. Por que está me acontecendo isto? E buscou Rebeca o conselho do Senhor. Então revelou-lhe o Senhor: 2 nações estão representadas em teu ventre. Já desde as tuas entranhas, 2 povos buscam a separação e viverão como inimigos. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Quando chegou o tempo de dar à luz, eis que ela trazia gêmeos. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por esse motivo lhe deram o nome Esaú. Em seguida saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, razão pela qual foi chamado Jacó, que significa então aí alguma coisa relacionada a calcanhar, algum trocadilho de puxar o calcanhar, alguma coisa relacionada a calcanhar, tá? Colocam a tradução de Jacó como suplantador, como quem te puxa para baixo, alguma coisa assim. E a tradução de Jacó é a mesma do nome Tiago. Então meu nome é exatamente esse aí, porque Tiago é tradução de Jacó para o grego. Tá? Então é mesmo significado. Tinha Isaque 60 anos de idade quando deu Rebeca à luz. Quando Rebeca deu à luz, desculpa. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho, era pacato e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca, entretanto, preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou esgotado e faminto do campo, e pediu-lhe: deixa-me comer deste cozido vermelho, pois estou com muita fome e exausto. Por isso, mais tarde, deram também a Esaú o nome de Edom, ou seja, vermelho. Então Jacó lhe propôs: vende-me primeiro teu direito de primogenitura. Ao que Esaú replicou: eis que eu vou morrer. De que me servirá o direito de primogenitura? Então essa era uma questão mais formal, tá? Jacó queria o direito de primogenitura, certo? Como quem diz assim: declara aqui que eu sou o irmão mais velho. O irmão mais velho tem direitos a mais. O que a gente vai ver depois com Isaque não é mais os direitos de ser irmão mais velho. Que todo mundo ficou sabendo depois dessa história aqui que Jacó ficou com os direitos de irmão mais velho porque Esaú quis vendê-los de alguma forma. Mas o que eles vão brigar depois é pela bênção do pai, que também contava muito. Então não era só os direitos formais de seu irmão mais velho, mas também a bênção do pai.
que o Pai vai me abençoar como palavra, como profecia, como bênção mesmo. Jacó quis oficializar o ato. Jura-me primeiro, portanto. Esaú lhe jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó lhe deu pão e um ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu até fartar-se. Levantou-se e partiu. Assim desprezou Esaú todos os seus direitos de filho mais velho. Houve naquela região uma época de grande escassez de alimentos que ocorrera no passado, no tempo de Abraão. Por esse motivo, Isaque foi até a cidade de Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. De novo esse Abimeleque aqui. Pode ser que seja outro personagem já, mas sempre com esse título de Abimeleque, tá? Porque era um cargo, era um título. O Senhor apareceu a Isaque e orientou: não desçais ao Egito. Fica na terra que eu te indicar. Habita nesta terra, eu estarei contigo e te abençoarei. Porque é a ti e à tua raça que darei todas estas terras, e manterei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Farei a tua descendência numerosa como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras por tua posteridade, e por tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra. Então, a mesma promessa que Deus faz a Abraão, ele reforça agora com Isaque. E essa promessa aqui aponta para Jesus, tá? E não para bênçãos, prosperidade. Não, ela aponta para Jesus. Jesus é a bênção que faz todas as nações felizes, porque é através de Jesus que vem a salvação. Porque Abraão me obedeceu, guardou as minhas ordenanças, meus mandamentos, meus princípios e minhas leis. Rapidinho que tem uma estrela aqui. Não sei o significado de uma estrela aqui no texto. Até agora eu não tinha visto nenhuma estrela na Bíblia. Mas tem uma estrela aqui. Qual será o significado de estrela? Bom, vou continuar aqui. Se alguém souber qual é o significado de uma estrela no texto da Bíblia, a King James me avisa aí. Deve ser alguma coisa relacionada à tradução, alguma palavra que foi deduzida do texto, alguma coisa desse tipo. Então procurem aí pra mim depois, quem procurar comenta aí ou me manda no direct, que aí a gente não perde mais esse tempo. Isaque, portanto, se estabeleceu em Gerar. Quando os homens do lugar o questionaram sobre sua mulher, ele alegou: ela é minha irmã. Mesmo problema do pai. Porquanto teve medo de revelar que era sua esposa, pois imaginou: os homens deste lugar podem me matar por causa de Rebeca, pois ela é muito bonita. Isaque já estava morando em Gerar há muito tempo, quando Abimeleque, rei dos filisteus, olhando certa vez pela janela, viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque mandou chamar Isaque e lhe indagou: na verdade ela é tua mulher, porque me disseste que ela era tua irmã? Isaque respondeu: porque pensei que poderia eu ser morto por causa dela. Então declarou Abimeleque: tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem poderia ter se deitado com tua mulher e terias trazido culpa sobre todos nós. E Abimeleque advertiu todo o povo: quem tocar neste homem e na sua esposa morrerá. Isaque semeou naquela terra, e naquele ano colheu o cêntuplo, porque o Senhor o abençoou. 100 vezes mais. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a crescer, até que ficou riquíssimo e poderoso. Ele tinha muitos rebanhos de bois e ovelhas, numerosos servos. Por causa disso, os filisteus começaram a sentir grande inveja dele. Então, lembra que esse Abimeleque sempre está aparecendo na história de alguma forma. Então agora ele vai aparecer também com Isaque. Pode não ser a mesma pessoa.
É bem provável que não fosse a mesma pessoa que lidava com Abraão, tal, que lidou 2 vezes, se não me engano, com Abraão, mas é um rei de uma terra. Continuando. Todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado na época de seu pai Abraão, os filisteus os haviam entulhado e coberto de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: é melhor que deixes esta terra, pois te tornaste mais poderoso do que nós. Isaque partiu, pois de lá e acampou no vale de Gerar, onde se estabeleceu. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de seu pai Abraão, e que os filisteus tinham entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes dera. Os servos de Isaque cavaram no vale e encontraram lá um grande veio d'água. Todavia, os pastores de Gerar discutiam com os pastores de Isaque, argumentando: a água é nossa. Por esse motivo, Isaque chamou esse poço de Ezeque, de expulsão, porquanto contenderam por causa dele. Então seus servos cavaram outro poço, mas eles também, por causa desse, se desentenderam. E por isso o chamou Sitna, inimizade. Isaque mudou-se dali e construiu um outro poço. E ninguém discutiu por causa desse. Deu-lhe, portanto, o nome de Reobote, lugar espaçoso. E acrescentou: agora o Senhor nos abriu um bom espaço, e prosperaremos nesta terra. Dali Isaque subiu para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e prometeu: eu sou o Senhor, o Deus de teu pai Abraão. Nada temas, pois estou contigo. Eu te abençoarei, multiplicarei tua posteridade em consideração ao meu servo Abraão. Ali construiu um altar e invocou o nome de Yahvé, o Senhor. Ali ele armou sua tenda. E os servos de Isaque cavaram um outro poço. Naquela época veio Abimeleque de Gerar ter com Isaque. Trouxe consigo Auzate, seu amigo pessoal, e Ficol, o comandante do seu exército. Tá? Vocês lembram que apareceu já um Ficol na Bíblia? Ali um pouco antes apareceu um outro Ficol. Mas relembrando, não é um nome Ficol. Ficol também é um cargo do comandante do exército. Então o Ficol daquele momento provavelmente não era o mesmo. Diante do que Isaque lhes questionou: por que vindes a mim, já que me odiais e me expulsaste do vosso meio? Ao que eles responderam: vimos com clareza que o Senhor está contigo. Por isso combinamos: façamos um juramento entre nós. Queremos estabelecer um acordo contigo. Tu não nos farás mal, assim como em nada te fizemos mal. Ao contrário, sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que verdadeiramente o Senhor te tem abençoado. Então Isaque lhes preparou um banquete e eles comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, fizeram um juramento mútuo. Depois Isaque os despediu e eles o deixaram em paz. Ora, foi naquele dia que os servos de Isaque lhe trouxeram notícias do poço que cavaram, exclamando: encontramos água. Isaque deu o nome de Seba, juramento, ao poço. E por esse motivo, até hoje, aquela cidade é conhecida como Berseba. Tá? Então Berseba, se não estou muito enganado, aparece antes na Bíblia. Mas depois é dito o motivo pelo qual ela se chama Berseba. Tem que lembrar que esses nomes são referências para quem escreveu o Gênesis. Tá? Provavelmente Moisés, muitos anos depois. Então esses nomes eram referências para Moisés.
e não necessariamente referência para os personagens que estão aqui na história. Quando Esaú completou 40 anos de idade, tomou como esposas a Judite, filha de Beere, o Eteu, e Basemate, filha de Elon, também hitita. Essas jovens hititas tornaram-se uma grande amargura para Isaque e Rebeca. Isaque tornou-se muito idoso e os seus olhos se enfraqueceram a ponto de não enxergar mais. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, meu filho, ao que ele respondeu, aqui estou. Então pediu-lhe Isaque, vês, estou velho e não conheço o dia de minha morte. Agora, portanto, toma tuas armas, tua aljava e teu arco, sai ao campo e apanha-me uma caça. Faze-me um prato bem saboroso, como eu gosto, e traze-mo, a fim de que eu coma a mim e minha alma te abençoe antes que eu morra. Ora, Rebeca ouvia enquanto Isaque falava com seu filho Esaú. Assim que Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca orientou seu filho Jacó. Ouvi teu pai pedir a teu irmão Esaú, traze-me uma caça e faze-me um prato saboroso, e comerei e te abençoarei diante de Yahvé antes de morrer. Agora, pois, ouve-me e faze como eu te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me de lá 2 belos cabritos e prepararei para teu pai um bom prato, como ele gosta. Tu o apresentarás a teu pai e ele comerá a fim de que te abençoe antes de morrer. Entretanto, Jacó ponderou a sua mãe Rebeca, vê, meu irmão Esaú é peludo e eu tenho a pele muito lisa. Você vê que a preocupação de Jacó não foi nem, poxa, vou enganar meu pai. Não, nem aí para isso. Ele estava preocupado que não, se eu for fazer isso, talvez dê errado. Talvez eu seja pego. Ai, ai. E se meu pai me apalpar? Poderá entender que estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo, e em vez de bênção atrairei sobre mim maldição. Afirmou-lhe sua mãe, que tal maldição recaia sobre mim, meu filho. Então somente faz o que te peço, vai e traze os animais para mim. Então ele foi buscá-los e os trouxe para sua mãe, que preparou um delicioso prato, exatamente como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que guardava em casa, e mandou que Esaú, seu filho mais novo, as vestisse. Em seguida, com cuidado, cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do pescoço com as peles de cabritos. E por fim entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Então Jacó caminhou até seu pai e chamou, meu pai. Ao que respondeu Isaque, sim, quem és tu, meu filho? Jacó disse a seu pai, sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que ordenaste. Levanta-te, por favor, assenta-te e come da minha caça, a fim de que tua alma me abençoe. Isaque questionou Jacó, como conseguiste encontrar a caça tão depressa, meu filho? E ele replicou, é que Yahvé, Deus, o teu Deus, a colocou no meu caminho. Então Isaque solicitou a Jacó, aproxima-te, pois, para que eu te apalpe, meu filho. Assim sabereis se és mesmo ou não o meu filho Esaú. Jacó chegou bem perto de seu pai Isaque, que o apalpou e declarou, a voz é a de Jacó, mas os braços são os de Esaú. Ele não o reconheceu, porque seus braços estavam peludos como os de Esaú, seu irmão, e sendo assim, ele lhe impetrou a sua bênção. Gente, só para comentar com vocês aqui que Esaú devia ser peludo demais, né? Porque ele confundiu com pele de carneiro,
cordeiro. Cadê? Foi o que? O animal? Cabrito. Pele de cabrito. Foi confundido, então. Gente, peludo demais. Vamos lá. Ele não o reconheceu porque seus braços estavam peludos como os de Esaú, seu irmão. E sendo assim, ele lhe impetrou a sua bênção. Isaac ainda questionou mais uma vez: Tu és mesmo meu filho Esaú? Ao que ele respondeu prontamente: Sou. Vocês veem que é mentira, né? Isso aqui é erro, é pecado. A Bíblia não conta a história romanticamente, dizendo que eram pessoas perfeitas, né? Você não vê a Bíblia encobrindo essas coisas. Assim como a gente também não é perfeito de maneira nenhuma. Por mais que a gente tente, se esforce para ser, mas não é. E esses erros aqui, ó, você vê que premeditado, ele quis fazer. O pai perguntou: Olha, tu não é mesmo Jacó? Não, eu sou Esaú. Então, assim, mais lá atrás a gente leu e a gente vê a Bíblia claramente colocando o seguinte para Abraão: Abraão creu e isso foi-lhe imputado como justiça. Pensa o seguinte: quem escreveu foi Moisés, o mesmo que escreveu a lei, o mesmo que escreveu sobre sacrifícios, sobre o altar, sobre o templo, né, sobre tabernáculo. O mesmo personagem, né? Mas ele não escreveu, não, porque Abraão adorou a Deus num sacrifício e isso lhe serviu como justiça. Em lugar nenhum na Bíblia está isso. O que Moisés fala é que Abraão creu e isso foi lhe dado como justiça. Então, você vê que a Bíblia toda, ela está falando disso, é de crer na palavra de Deus. Crer no agir de Deus, no que Deus tem para fazer. Então, o que a gente vê depois é a outra aliança, certo? A outra aliança é dessa forma. Agora, a natural, a de Jesus aqui, Deus enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. É isso, é crer a chave. Sempre foi e vai continuar sendo. Então lhe ordenou: Meu filho, serve-me, portanto, e que eu coma da caça de meu filho, a fim de que a minha alma te abençoe. Ele o serviu, e Isaque comeu. Trouxe-lhe também vinho, e ele bebeu. Então seu pai Isaque lhe pediu: Aproxima-te e beija-me, filho. Ele se aproximou e beijou seu pai, que ao sentir o cheiro das roupas de Esaú, abençoou a Jacó, proferindo: o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo fértil abençoado por Yahvé, o Senhor. Que Deus te conceda o céu. Aliás, desculpa. Que Deus te conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Que as nações te sirvam e os povos se curvem diante de ti. Sê tu senhor dos teus irmãos. Que se prostrem diante de ti os filhos de tua mãe. Maldito seja quem te amaldiçoar. Bendito seja quem te abençoar. Assim que Isaque terminou de impetrar sua bênção sobre Jacó, logo após este ter deixado a presença de seu pai, chegou seu irmão Esaú de caçada. Também ele preparou um bom prato e o trouxe a seu pai. Então, ao chegar, anunciou: Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, a fim de que tua alma me abençoe. Seu pai Isaque perguntou: Quem és tu? Ao que ele prontamente respondeu: Sou teu filho mais velho, Esaú. Então Isaque estremeceu com grande emoção e indagou:
Quem é, pois, aquele que preparou a caça e a trouxe para mim? Confiando, eu acabei de comê-la antes que tu viesses e impetrei-lhe minha bênção, e abençoado ele será. Ao ouvir tais palavras de seu pai, Esaú gritou com muita força e grande amargura e suplicou a seu pai: abençoa-me de igual modo, meu pai. Mas este lhe respondeu: teu irmão veio com astúcia e tomou a tua bênção. Mas este lhe respondeu, Esaú acrescentou: com razão se chama Jacó. Foi a segunda vez que me enganou. Ele tomou o meu direito de primogenitura, e eis que agora também tomou minha bênção. Então inquiriu de seu pai: não reservaste nenhuma bênção para mim? Ao que Isaque, tomando a palavra, informou a Esaú: eu estabeleci seu senhor. Dei-lhe todos os teus irmãos como servos. Vou ler de novo. Eu o estabeleci teu senhor. Dei-lhe todos os teus irmãos como servos, e o provi de mantimento, de trigo e de vinho. Que poderia eu fazer por ti, meu filho? Esaú disse a seu pai: é, pois, tua única bênção, meu pai. Abençoa-me também, meu pai. Isaque ficou em silêncio e Esaú se pôs a chorar. Então seu pai Isaque tomou a palavra e proferiu: longe das gorduras da terra será tua morada, longe do orvalho que cai do céu. Tu viverás de tua espada, servirás a teu irmão. Contudo, quando te libertares, sacudirás seu jugo de tua cerviz. Depois disso passou Esaú a odiar a seu irmão Jacó, por causa da bênção que seu pai lhe determinara, e prometeu a si mesmo: estão próximos os dias de luto de meu pai, então matarei meu irmão Jacó. Quando foram relatadas a Rebeca as palavras de Esaú, seu filho mais velho, ela chamou Jacó, seu filho mais novo, e orientou-o: teu irmão Esaú quer vingar-se de ti, matando-te. Agora, meu filho, ouve-me. Parte, foge para junto de teu irmão Labão, de meu irmão Labão, em Harã. Habitarás com ele algum tempo, até que passe o furor de teu irmão. Até que o furor de teu irmão se desvie de ti e esqueça o que lhe fizeste, então te mandarei buscar. Porque vos perderia aos dois num só dia. Então Rebeca se queixou a Isaque: estou desgostosa da vida por causa dessas mulheres hititas. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres desta terra, entre as jovens hititas como estas, perderei completamente a razão de viver. Então, gente, isso aqui é digno de novela mexicana, né? Porque a gente não pode excluir o sofrimento de Esaú, cara, que ele realmente sofreu. Realmente teve uma perda, ele perdeu o direito de ser o filho mais velho. Justo? Que era importante. Agora, ele perdeu a bênção do pai, que para ele era muito importante. Então você vê que o direito da primogenitura lá que ele vende não fez ele chorar, não fez ele cair no chão em pranto, não fez ele odiar seu irmão a ponto de querer matar. Mas a bênção do pai, para ele era tudo, as palavras do pai, era como se fosse o testamento, né? Se o pai falar, você vai servir teu irmão, você vai servir teu irmão. Então, o que eles tinham naquela época era isso. Então, se o pai falou, você vai servir teu irmão, vai servir teu irmão para sempre. Então, ele passou a odiar Jacó. E é profundo isso. E pelo lado de Jacó, mentira. O peso de ter feito o que ele fez com o irmão,
a Rebeca que viu tudo isso e arquitetou todo um plano. E isso estava nos planos de Deus. Agora, a mentira, será? Não, né? Óbvio que não. A questão toda é isso. Que Deus não está passando a mão por cima de pecado nenhum. Não está passando a mão. Tanto é que Jacó sofre depois por causa disso, né? Tanto é que depois ele colhe os frutos do que aconteceu. E tanto é que Deus muda o nome dele para que ele não fosse mais chamado de calcanhar, a pessoa que fica puxando o tapete dos outros, mas para que ele fosse se identificar com uma outra história, né? De Jacó ele passa a receber o nome de Israel. Então, assim, é uma história digna mesmo de novela, bem legal. Aí então vai começar a partir daqui a história de Jacó, a peregrinação de Jacó, que ele vai correndo lá para Labão, para Mesopotâmia, e aí ele vai ter toda uma trajetória da vida dele especial. Depois vem a história que a gente já conhece mais fresca na nossa mente dos filhos e tudo mais. Mas aí já estamos partindo já para o povo de Israel, já estamos já formando o povo de Israel aí na nossa... Desculpa, na nossa história e na nossa cabeça. Vamos lá? Estamos no capítulo 28, para quem está acompanhando aí, ouvindo e não está podendo ler no momento. Então Isaac chamou Jacó à sua presença e o abençoou. E lhe deu a seguinte ordem: não tomes esposa entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, teu avô materno, e casa-te com uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Só lendo aqui a referência. Que El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, te abençoe, que ele te faça frutificar e multiplicar, a fim de que te tornes uma grande comunidade de povos. Que ele te conceda bem, como a tua descendência, a bênção de Abraão. Vou ler de novo. Que ele te conceda, bem como a tua descendência, a bênção de Abraão, a fim de que possuas a terra em que vives e que Deus deu a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, que se foi a Padã Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Foi pro seu tio, né? É tudo isso para dizer que era tio. Esaú percebeu que Isaac tinha abençoado Jacó e o havia enviado a Padã Arã para escolher ali uma esposa, e que ao abençoá-lo dera-lhe também a orientação de não se casar com mulher cananeia. E Jacó obedecera a seu pai e sua mãe e partira para Padã Arã. Esaú soube que as filhas de Canaã eram mal vistas por seu pai Isaque. Foi Esaú à casa de Ismael e tomou como mulher, além das que já possuía, Mahalat Bat Ismael, Maalat, filha de Ismael, neta de Abrão e irmã de Nebaiote. Bom, então você vê que o Esaú ele ficou com uma inveja, né, num nível que ele falou assim: não, mandou casar com mulher que é descendência, né, parente nossa, não, vou casar também. Ele vai lá e corre atrás. Assim, a gente vê muito esse tipo de pessoa, né? Você já reparou que vê nos outros uma bênção de Deus e ele fala assim: não, vou fazer igual. Só que o igual não é igual, né? Ele faz de um jeitinho, né? Tenta um jeitinho para parecer igual e faz uma gambiarrinha, né? Não era para casar com uma parente qualquer, ele casou com uma mulher filha de Ismael, que não era da linhagem do propósito de Deus, da promessa, que era sobre Isaac, né? Então,
sobre Abraão, né? Então era essa linhagem que Deus queria abençoar. Então, assim, tem muita gente que faz isso, né? Olha para a vida dos outros e faz, vou fazer igual, mas o igual não sai igual, sai gambiarra. Porque não é para ser igual ao outro, é para ser do teu jeito, né? Para ser da tua maneira. Mas dentro da vontade de Deus, claro. Da sua maneira, do que Deus preparou para você. Bom, aí vai começar uma parada interessante, porque vai ser quando Jacó tem o primeiro encontro com Deus. Porque até então, na história, Deus teve um encontro com Abraão, Deus teve um encontro com Isaac, e com os filhos de Isaac ainda não. Mas aí Deus vai ter um encontro com Jacó enquanto ele está caminhando. Jacó partiu de Berseba e rumou para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar enquanto o sol já se havia posto no oriente. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. Seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Tá falando aqui na minha referência bíblica aqui que era uma escada típica dos babilônios e típica da Torre de Babel também. Essa passagem vai ser citada por Jesus, né? Eu tô lendo aqui, mas já era um propósito meu de falar, porque essa escada é Jesus. Essa escada é Jesus, né? É o símbolo de Jesus. Para falar de novo que a Bíblia inteira é sobre Jesus. Essa escada é Jesus, que é o meio de ligação entre os céus e a terra. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. É Jesus, é o único que fez a ponte, a escada, chama do jeito que quiser. Mas ele é essa escada, Jesus, que liga o céu na terra. Então, esse sonho era uma representação de Jesus. Estava vendo, né, futuramente o que Jesus estava representando. E mais, o sonho não para por aí. Diz o seguinte: eis que o Senhor estava de pé diante dele e lhe anunciou: eu sou Yahvé, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. A terra sobre a qual dormiste, eu a dou a ti e a tua descendência. Tua posteridade se tornará numerosa como a poeira do solo. E tu te estenderás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. E todos os clãs da terra serão abençoados por teu intermédio e por tua descendência. Jesus. Certo? Eu estou contigo e te guardarei em todo lugares aonde for, todo lugar aonde fores, e te reconduzirei a esta terra, porque não te deixarei enquanto não cumprir eu tudo o que eu te prometi. Jacó acordou do seu sono e fez o seguinte comentário: na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Então sentiu medo e exclamou: quão temível é este lugar! Certamente não é outro senão Bet-El, a casa de Deus. Eis que encontrei a porta dos céus. Levantando-se antes do raiar do sol, tomou a pedra que lhe servira de travesseiro, colocou-a em pé como um pilar e derramou óleo puro sobre seu topo. A esse lugar deu o nome de Betel, casa de Deus, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então em Betel, Jacó fez o seguinte voto: se Deus estiver comigo e me guardar no caminho por onde eu andar, cuidar de mim, provendo-me pão para comer e roupas para vestir,
Se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então Yahvé será o meu Deus. Jacó sendo Jacó, né? Ele pega tudo que Deus falou e fala assim: ah, se cumprir você vai ser meu Deus, né? Jacó sendo Jacó. Mas ele realmente repetiu o que Deus tinha falado, né? Deus tinha falado até mais, inclusive. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te devolverei a 10ª parte como oferta de louvor. Então talvez aqui a primeira vez que cita essa questão de dízimo, né? De uma oferta de 10ª parte. Não esquecendo de Melquisedeque. Porque Melquisedeque tem algumas outras questões ali que não, nem é melhor citar, que senão dá muito problema. Então chegamos ao capítulo 29. Então Jacó se pôs a caminho e chegou à terra dos filhos do Oriente, a Mesopotâmia. Certo dia, observando ao redor, avistou um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitadas por perto. Era nesse poço tapado com uma grande pedra, que se costumava dar de beber aos rebanhos. É uma construção um pouquinho mais com motos. Vamos lá. Era nesse poço tapado com uma grande pedra que se costumava dar de beber aos rebanhos. Quando todos os pastores se reuniam ali com seus rebanhos, então rolavam a pedra de sobre a boca do poço e davam água às ovelhas. Em seguida recolocavam a pedra em seu lugar na boca do poço. Jacó perguntou aos pastores: meus irmãos, de onde sois vós? E eles responderam: nós somos de Harã. E prosseguiu indagando: conheceis a Labão, filho de Naor? E eles replicaram: sim, nós o conhecemos. Então Jacó quis saber mais: ele vai bem? Ao que responderam: ele vai bem, e justamente sua filha Raquel quem vem com o rebanho. E Jacó ponderou: mas é ainda pleno dia, é muito cedo para se recolher o rebanho. Por que não dais de beber aos animais e não retornais à pastagem? Ao que eles explicaram: não podemos fazê-lo antes que se reúnam todos os rebanhos de ovelhas e cabras e que se retire a pedra que tampa a boca do poço. Só então daremos de beber aos animais. Conversava ainda com eles quando chegou Raquel com o rebanho do seu pai, pois era pastora de ovelhas. Logo que Jacó viu Raquel, a filha de seu tio Labão, e o rebanho de seu tio Labão, aproximou-se, retirou a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de seu tio. Jacó deu um beijo em Raquel e em seguida, muito emocionado, começou a chorar. Deve ser toda a carga da viagem, deve ter toda a emoção de ter conseguido, né, chegar no lugar certo, encontrar as pessoas certas que ele precisava encontrar e tudo mais. E ver que o que Jacó faz é o que Rebeca fez com Eliezer, né? Eliezer, não sei, o servo de Abraão. Nem sei se era esse o servo que foi lá buscar Rebeca. Mas é isso que Rebeca faz, né? Dá água para os animais. E Jacó faz exatamente esse gesto de dar água para os animais. Então revelou a Raquel que era parente do pai dela e filho de Rebeca. Assim que ouviu isso, Raquel saiu correndo e contou tudo a seu pai. Ouvindo que se tratava de Jacó, filho de sua irmã, Labão correu ao seu encontro, apertou-o em seus braços, cobriu-o de beijos e o conduziu para casa. Então Jacó lhe contou toda essa história. Ao final, Labão lhe disse: sinto verdadeiramente
és de meus ossos e de minha carne. E Jacó ficou com ele um mês inteiro. Então Labão propôs a Jacó: por seres meu parente, irás me servir de graça? De forma alguma. Dize-me qual deve ser teu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas. A mais velha se chamava Lia, e o nome da mais jovem era Raquel. Os olhos de Lia eram meigos, mas sem brilho. Raquel, entretanto, tinha um belo porte e lindo rosto. Como Jacó estava apaixonado por Raquel, logo respondeu: trabalharei 7 anos para o Senhor, a fim de poder me casar com Raquel, tua filha mais nova. Ao que Labão redarguiu: melhor será concedê-la a ti do que a um estrangeiro. Fica, portanto, comigo. Jacó serviu então por amor a Raquel durante 7 anos. Então, fazendo umas contas assim bem ruins, né? Quando ele tinha 40 anos, o irmão se casou. Então ele devia ter que uns 50, sei lá, por aí. Mas que lhe pareceram como poucos dias. De tal modo ele a amava. Vencidos os 7 anos de trabalho, Jacó disse a Labão: dá-me, pois, a minha esposa, pois venceu o prazo, e que eu viva com a minha mulher. Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. Contudo, ao cair da noite, tomou sua filha Lia e a conduziu até Jacó, e este teve relações com ela. E Labão também entregou sua serva Zilpa a sua filha Lia, para que se dedicasse ao serviço dela. Chegou a manhã, e eis que Jacó percebeu que havia dormido com Lia. Por isso saiu correndo e reclamou com Labão: que foi isso que me fizeste? Não foi por amor a Raquel que eu te servi em tua casa? Por que me enganaste? Labão ponderou: ora, não é a tradição em nossa região casar-se a filha mais nova antes da filha mais velha. Todavia, termina esta semana de núpcias e te darei também minha outra filha como prêmio por todo o trabalho que farás em minha casa durante outros 7 anos. Cara, o Labão é muito engraçado essa história. Não, tá tudo certo. Passados. Você trabalha mais 7 anos. Desculpa, foi a porta que bateu ali esse barulho. Não tem problema, você trabalha mais 7 anos pela outra. Sem problema nenhum. Falando com a maior naturalidade. E Jacó anuiu. Concluiu a semana de núpcias com Lia e Labão lhe concedeu esposar sua filha Raquel. E Labão também entregou sua serva Bila a sua filha Raquel para que se dedicasse ao serviço dela. Então Jacó se uniu conjugalmente a Raquel e a amou de todo o coração, muito mais do que a Lia. Ele serviu na casa de seu tio ainda outros 7 anos. Agora vamos vir a lista gigante dos descendentes de Jacó. Começa aqui e a gente vai até mais ou menos 31, lendo sobre esses descendentes. Então vou fazer o seguinte, vou encerrar essa live aqui. Um beijo a todos. Fico por aqui. Já subo o episódio anterior pro Spotify, depois subo esse aqui também, mas vou gravar mais uma live continuando a leitura no mesmo dia, só pra gente não ter um vídeo muito longo, tá? Um abraço a todos, um beijo, fiquem com Deus.